Bahia Meio-Dia. Oferecimento Fainor. É hora de mudar. Faça melhor. Faça Fainor. E GelTU. Praticidade na limpeza e muito mais perfume na sua casa. Boa tarde para você, agora 12 horas e 2 minutos, o Bahia Meio-Dia desta quarta-feira está começando. Choveu granizo em Paramirim, o telhado e algumas salas do hospital da cidade foram danificados pelo gelo que caiu do céu. O calorão ontem de noite em Vitória da Conquista foi demais, em 30 graus. A gente fala sobre isso daqui a pouco e destaca também. Os pedestres que não respeitam as regras de trânsito. E os cuidados com o bichinho de estimação nesse verãozão de temperaturas altas. No Bahia Meio-Dia, agora. E que bom que você está aqui com a gente, obrigado pela audiência. As regras de trânsito devem ser cumpridas não só pelos motoristas de carros, ônibus, caminhões, pessoal de moto, mas também pelos pedestres. Tem pedestre que acha que pode fazer qualquer coisa no trânsito, que está tudo certo. Não é assim, não. Pedestre desobediente também pode ser multado. O alerta está ali, é a vez do motorista, mas nem todo mundo respeita. O que tem de pedestre atravessando a faixa com sinal vermelho para ele não é brincadeira. E tem situações piores, atravessando no meio dos carros. Olha o perigo. Os mais novos tentam diminuir o risco correndo, e os mais velhos? Imagine se o motorista não parasse. Nós pegamos vários flagrantes, na Avenida Crescêncio Silveira, na Integração, muitas cenas de imprudência. O cruzamento do Monumento do Índio foi onde mais vimos descuido por parte dos pedestres enquanto fazíamos a reportagem. Muita gente indo de um lado para o outro, cortando as pistas. É um jeito, porque eu venho de cá para ir lá na pista para poder voltar, fica difícil. Às vezes a gente vem aqui trabalhando no comércio, aí a gente vem e passa por aqui para não dar essa volta, entendeu? Tem gente que diz que os motoristas não respeitam, que falta sinalização, mas e quando tem duas faixas assim, uma colada na outra? Qual a desculpa? Quando o trânsito está muito movimentado, mas às vezes o trânsito está mais calmo, dá para atravessar e também quando você vê a distância de um carro para o outro, né? É, mesmo nesses casos, muitas pessoas desviam da faixa. Na Praça 9 de Novembro, por exemplo, vimos situações bem parecidas. É, a correria mesmo só nem deu para tocar e passar direto assim. Mas é errado mesmo, a gente sabe que é errado, né? E tem ainda aqueles que preferem andar na pista em vez das calçadas. Mas você sabia que o Código de Trânsito Brasileiro proíbe atitudes dos pedestres como essa e até prevê punições para algumas infrações? O CONTRAN, recentemente, dia 25 de outubro, ele baixou uma resolução, a resolução 706, que fala justamente disso, para que os órgãos de trânsito comecem a buscar meios, né, elaborar meios para que o pedestre seja multado pelo comportamento errado. É importante saber que mesmo sendo prioridade no trânsito, nem sempre eles estão com a razão. Uma atravessada imprudente também pode pôr em risco outras vidas. Infelizmente, o que nós costumamos visualizar na via é justamente isso, esse comportamento do pedestre no qual ele coloca a vida dele em risco, coloca a vida de outros em risco também. Mas não adianta os entrevistados reconhecerem o erro. É preciso conscientização, zelar pela própria vida. E esse sentimento deve ser cultivado desde a infância. Tentar mudar o comportamento das pessoas através da educação. Esse aí é o principal. A educação é a chave de tudo. Agora, durante a reportagem, você em casa deve ter percebido que algumas faixas de pedestre estão muito apagadas em Vitória da Conquista. A gente vai colocar duas aí, ó. Avenida Integração, ali em frente ao DENIT, esquina com o Centro Cultural Glauber Rocha. Praticamente não tem. Agora na Regis Pacheco, cruzamento com a Crescêncio Silveira. Olha aí, quase não tem faixa, né? Faixa muito apagada nessas duas vias e também lá na Avenida Integração. Segundo a Prefeitura, assim que as faixas do centro da cidade forem recuperadas, essa da Avenida Integração vai ser também. Em relação ao cruzamento da Regis Pacheco com a Crescêncio Silveira, a Prefeitura informou que aguarda uma posição da Embasa sobre correções que precisam ser feitas na rede de esgoto na área para que seja iniciada a obra de recuperação do asfalto e depois das faixas de pedestre. Nós pedimos uma posição à Embasa sobre esse esgoto que a Prefeitura disse que precisa ser arrumado lá na Crescêncio Silveira, no cruzamento com a Regis Pacheco, mas a Embasa
não se posicionou, não enviou nenhuma posição para a gente. Estão abertas até o próximo domingo as inscrições para o Colégio da Polícia Militar. A repórter Ariela Bonfim, ao vivo, tem informações. A Ariela que está aí no Colégio da Polícia Militar. Não é, Ariela? Boa tarde. Boa tarde, Judson. Boa tarde para você que está em casa. É isso mesmo, eu estou aqui no Colégio da Polícia Militar. As inscrições foram abertas ontem e são 156 vagas para aqui para a Vitória da Conquista. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre as inscrições e as vagas é a capitã da Polícia Militar, Andrea. Andrea, boa tarde, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quem que pode concorrer a essas vagas e para quais séries elas estão disponíveis. Boa tarde. Dessas vagas, 50% são destinadas a filhos de policiais militares. Dos outros 50% são destinados à comunidade. Filhos de outras crianças, adolescentes, de outras filiações. De pessoas que não são da Polícia Militar, né? Mas nem todas as séries têm vagas, não é isso? Exatamente. São destinadas essas vagas a algumas séries. É o 6º ano, que é a antiga 5ª série, o 8º ano, que é a antiga 7ª série, e a 1ª série do ensino médio. Para se inscrever, é presencial ou pela internet? Somente pela internet, pelo site www.pm.ba.gov.br/CPM 2018. Lá no site eles encontram os pré-requisitos. O que os pais precisam ficar atentos nessa hora? Os pais devem estar atentos ao edital, devem ler o edital. Lá constam todos os critérios para que o candidato possa se inscrever. Nesse edital, o pai, o responsável, a mãe, também saberá que devem imprimir um comprovante de inscrição. Esse comprovante é muito importante para que eles tenham acesso a posterior sorteio, vir a ter acesso ao site e saber outras informações a respeito da classificação do sorteio. Por falar no sorteio, né? Que dia que sai esse resultado, né, das vagas para as pessoas que não são filhos de militares? Exatamente. O sorteio, tanto para militares como para filhos da comunidade, né, a comunidade em si, ela é realizada através do sorteio dia 12 em Salvador, no Instituto Anísio Teixeira, com a presença do Ministério Público. E esse sorteio é realizado no dia 12, mas as inscrições vão até o dia 7 de janeiro, às 18 horas. Obrigada pelas informações, capitã. Lembrando que mais informações você pode encontrar no site www.pm.ba.gov.br/CPM 2018. Eu volto com você ao estúdio, Judson. Ok, Ariela, obrigado pela participação, obrigado também à capitã pela entrevista. Minha gente, chuva com granizo e vento forte causaram estragos ontem em Paramirim. Foram cerca de 40 minutos de chuva e vento forte. Um telespectador gravou esse vídeo em que dá para ver as pedras de gelo caindo do céu. Eram mais ou menos do tamanho de uma bola de gude. A chuva de granizo causou estragos em várias partes da cidade, principalmente no hospital. Parte do telhado ficou destruída. A enfermaria e o anexo do SAMU 92 foram as partes mais atingidas. Alguns leitos do hospital ficaram molhados e pacientes foram retirados às pressas. Não há informações de desabrigados ou feridos por causa do temporal em Paramirim. Um conjunto habitacional que fica perto do Hospital de Paramirim também foi bastante atingido pela chuva de gelo. Casas e a creche Maria Hermínia de Jesus foram destelhadas. Segundo o professor Rosalvi Lucas, da Estação de Meteorologia da UESB, chuvas de granizo são fenômenos que podem acontecer em regiões quentes do semiárido. O granizo se forma bem rápido quando a umidade da atmosfera levada por ventos fortes de baixo para cima encontra o ar frio da atmosfera em grande altitude. Aí quando há esse encontro aí, o vapor da água congela rapidamente e volta para o solo em forma de pedras de gelo e causa um estrago danado, né? Depois de uma noite muito quente, o dia amanheceu com muitas nuvens em Vitória da Conquista. Teve relâmpagos, mas a chuva não veio. Segundo a Estação de Meteorologia da UESB, ontem de noite a temperatura média em Vitória da Conquista chegou a 30 graus, situação incomum para a cidade, mesmo nesse período do verão. Ontem estava todo mundo se queixando do calor em Vitória da Conquista, que realmente foi demais.
A máxima durante o dia, ontem, que também foi um dia bastante quente, chegou a 32 graus. Vamos ver como é que está o tempo agora. Primeiro, imagens gerais da cidade, o calor continua, o céu chega a estar cinzento, né? Nessas imagens que a gente está vendo aí do lado oeste de Vitória da Conquista. Agora a gente volta para o bairro Patagônia, a gente está no Colégio da Polícia Militar, poucas nuvens, muito sol e temperatura média de 25 graus. Vamos ver a previsão aí no mapa. Tem previsão de chuva para hoje em Paramirim, com sol aparecendo entre muitas nuvens, calor demais. Máxima de 35 graus, a mínima está alta também, 21. Em Ipiaú, na Zona da Mata, se tiver chuva vai ser bem rápido. Calor está fazendo mesmo, 22 a menor temperatura e 30 a maior. Uma quarta-feira de muito calor em Vitória da Conquista. A meteorologia está dizendo que não vai ter chuva, mas com esse abafamento, não sei não, viu? A temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 30. Amanhã deve chover e o tempo segue com o sol entre muitas nuvens e muito abafado. Oscilação térmica entre 18 e 28 graus. Sexta-feira em Vitória da Conquista, a temperatura pode cair um pouquinho. A máxima vai para 26 graus. A mínima fica em 18. O tempo deve ficar instável, com chuva e aberturas de sol. Com o calor que tem feito nesse verão, os médicos recomendam cuidados, né? Beber bastante água, usar protetor solar, evitar atividades físicas ao ar livre das 10 da manhã às 4 da tarde, usar roupas leves. E quem tem animal de estimação também deve ficar atento. Os pets precisam de cuidados nesse calorão. Na entrada da clínica veterinária, a pequena Anitta recebeu a gente. As duas cores dos olhos da gatinha refletem um solão quente do verão. Nesse período, os donos dos pets precisam ficar espertos. Os bichinhos são dóceis, mas sofrem com o calor. Kelly trouxe a Pérola para os exames. Ela é da raça Shih Tzu e ficou numa preguicinha boa no consultório, tranquilidade que a dona já se acostumou, inclusive na estação mais quente do ano. Não tenho problemas com ela, tanto no verão quanto no inverno. Ela não muda muito a rotina, não. Mas geralmente tem cachorros que ficam muito irritados por conta do calor. Então é bom sempre ter a tosa para diminuir a quantidade de pelos. É porque ela é específica, que ela é muito tranquila. Cachorrinhos como a Pérola possuem o nariz mais achatado. Por conta disso, a respiração no calor é mais difícil. Também tem muito pelo, precisam de tosa. Os gatos também não podem ficar peludos demais no verão. Mais um monte de dicas que a veterinária tem para passar. Com esse tempo quente, o proprietário ele pode aumentar a frequência de banho. Tem proprietário que deixa para dar banho a cada 15 dias, ele pode dar semanalmente. Tem proprietário até que às vezes 2 vezes por semana, pode dar também a depender do animal, lembrando de secar bem o animal. E também com relação à tosa. Por quê? Aqui na nossa cidade, principalmente, tem muito animal de pelo longo. Não só cachorro, como gato também. Então, gatos persas, shih tzu, chow-chow, são animais de pelo longo. E esses pelos, a pelagem é muito densa e acaba que o animal sofre muito com o calor. É muito comum a gente levar o pet para uma caminhada no parque ou numa avenida, mas nesse tempo quente é bom a gente tomar cuidado com os horários. Isso porque na parte de baixo da patinha existe o coxim, é uma parte fofinha, rosinha. É por aí que o animalzinho transpira e também pela língua. Por isso é importante o chão não estar muito quente para não queimar a patinha do nosso amiguinho. Para evitar tanto calor nas patas, existe o protetor de conchim. Mas na rua você tem que perceber quando o bichinho não está se sentindo bem. Não é porque ele está te carregando pela avenida que está tão feliz assim. Pode ser que o chão esteja bem quente e o amiguinho pise dando pulinhos. Por falar nisso, tem um bicho que gosta de saltar e se reproduz muito nesta estação. A pulga. Junto do carrapato, se aproveitam do animalzinho que já está morrendo de calor. Aqui na clínica, o volume de clientes aumenta em 40% no verão. Tudo por causa dessas pragas. A pulga e o carrapato, eles amam o calor, eles proliferam muito nesse ambiente, também nesse clima. O ideal é que os proprietários usem antipulga e anticarrapato já como profilático, como meio de prevenir que esses animais peguem, até porque a pulga e o carrapato eles também transmitem doença. E é bom usar o antipulga e o anticarrapato não só no animal, mas a depender eles também têm que usar no ambiente, porque 80% desses parasitas ficam no ambiente, não no animal. E para te inspirar a cuidar do pet e não deixar o bichinho morrendo de calor, Jonas, lembra o seguinte: você foi escolhido para ser o melhor amigo do pequeno. É um prazer cuidar deles e a dica que fica é isso, é cuidar bem do seu pet, dar um pouco de atenção. Ele, digamos assim, ele escolheu você como dono, na verdade, ele que termina te adotando como dono, então cabe a gente ter esses cuidados necessários.
Coisa mais linda essa gatinha. E uma última notícia, acidente hoje de manhã na BR-116, perto do distrito de Veredinha, em Vitória da Conquista. Segundo as primeiras informações, uma carreta e 4 carros de passeio se envolveram no acidente. Pelo menos 2 pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas ao Hospital Geral. 4 tiveram ferimentos leves. Outras informações sobre esse acidente você acompanha à noite no BA-TV. Para rever os nossos telejornais, acesse g1.com.br/Bahia. A seguir tem os destaques estaduais do Bahia Meio-Dia. Um incêndio já destruiu uma área de mais de 4 quilômetros em Maraú. São 12h17. Nosso intervalo é bem rápido. O jornal volta já. Novo. Que tal colocar muita grana no bolso? Essa semana o Vitória da Sorte vai te dar esta oportunidade. Só no quarto sorteio tem 40 mil. Isso mesmo que você ouviu, 40 mil reais em dinheiro vivo só pra você no quarto sorteio. E mais, 5 mil reais em dinheiro vivo do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil. E 10 prêmios de 500 reais no Giro da Sorte. E é só 5 reais. Não perca tempo, essa grana é pra você. Corra e adquira logo o seu. Adquirindo Vitória da Sorte, você contribui com a Casa do Amor de Vitória da Conquista. Vitória da Sorte. Já pensou em ganhar R$1 milhão? Gostei! E não é o quê, vozeirão? E agora todo mundo tem chance. O governo do estado criou a nota premiada e dá prêmios em dinheiro. São 10 sorteios por mês de 100 mil reais. E durante o ano, grandes sorteios de R$1 milhão. Para concorrer é muito fácil. Cadastre seu CPF no site e quando comprar qualquer produto, peça sempre sua nota fiscal eletrônica. Essa daqui, ó, com o quadradinho da sorte, vale qualquer compra mesmo. Mercado, remédio, um presente. Pro vozeirão. Olha, gaiato, o importante é ficar sempre ligado. Quando perguntarem, CPF na nota, senhor? Sim. CPF na nota, senhora? Com certeza. E você ainda ajuda instituições. E o seu imposto volta em forma de obras. E foi assim que você ajudou a fazer a barragem do Rio Colônia, o HGE2, o metrô, porque com o governo do estado... O trabalho não para. O Bahia Meio-Dia está de volta. Você que é do interior do estado, está chegando agora, seja muito bem-vindo. São 12h19. E a gente começa esse bloco falando da dificuldade que o Corpo de Bombeiros de Ilhéus está tendo em combater o incêndio que começou ontem numa área de preservação ambiental que fica no povoado de Algodões, na região de Maraú, extremo sul da Bahia, no sul da Bahia. E a repórter Camila Oliveira nos conta e nos mostra agora como é que ficou a área atingida pelo fogo. Olá, boa tarde a todos. A gente está no povoado de Algodões, que é uma praia que fica perto de Barra Grande, pertence ao município de Maraú. Por aqui, há cerca de 2 dias, começou um incêndio. Os moradores disseram que foi no fim da tarde e teria começado de forma criminosa. Colocaram fogo num lixo e, por causa da vegetação seca e também desse vento forte, as chamas acabaram se espalhando com facilidade na vegetação. A gente percorreu uma área de mais ou menos 2,5 km e percebeu que a situação é essa. Tem muitas árvores queimadas, cinzas, animais também que morreram por causa das chamas. E foram os moradores que disseram que combateram o fogo e impediram que ele chegasse a casas e também a pousadas. Como ainda existem alguns pontos aqui de fumaça, a preocupação é que esse fogo possa voltar. A gente traz mais informações, a reportagem completa no BA-TV. Camila Oliveira de Maraú para o Bahia Meio-Dia. Obrigada, Camila, pelas informações. Camila que gravou esse vídeo pelo celular. Então, de noite, no BA-TV, todas as informações sobre a dimensão, para você ver melhor a dimensão desse incêndio de grandes proporções no sul do estado, lá em Maraú. E agora tem a previsão do tempo. Falar do tempo porque, olha, o tempo virou lá na região sudoeste, choveu até granizo. Isso foi na cidade de Paramirim. E causou muitos estragos, né? Essa chuva de granizo lá na região. Acácia, boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Sodac. Boa tarde a todos. Trouxe sim, viu, Jéssica? Os moradores ficaram bem assustados, gente. Um telespectador nosso chegou a registrar essa chuva que durou uns 30 minutos.
O temporal de granizo chegou acompanhado também de ventania. E olha como ficou o Hospital Regional de Paramirim. Parte do telhado da unidade ficou destruído e as instalações ficaram alagadas. Felizmente, ninguém se feriu. A chuva de granizo, gente, acontece quando a umidade e o calor chegam às nuvens, levadas por ventos fortes e encontram temperaturas abaixo de 80 graus negativos e aí viram gelo. As nuvens, então, devolvem esse gelo para o solo em forma de chuva. E a chuva de granizo não dá sinais de quando vai acontecer, mas não é comum se repetir em dias seguidos, mesmo com as condições do tempo favoráveis para isso. Lá em Paramirim, hoje a previsão é de sol entre nuvens, com pancada de chuva que pode vir acompanhada de trovoada e as temperaturas ficam, veja aqui, entre 22 e 30 graus. Já em Maraú, no sul do estado, que a gente viu aí atingida por um incêndio na mata, pode ter chuva hoje à tarde e a temperatura fica entre 25 e 31 graus. Boa notícia aí para Maraú, porque a chuva ajuda a deixar a vegetação úmida, diminuindo assim o risco de novos focos de incêndio. Daqui a pouco eu volto com as informações do tempo para a capital. Sou daqui, Jéssica. Até já, Cássia. Foi enterrado agora há pouco no cemitério do Campo Santo, aqui em Salvador, o empresário Antônio Moreira da Silva, dono de um dos restaurantes mais tradicionais aí do centro da capital, o Porto do Moreira, que fica no Largo 2 de Julho. Muitos amigos e companheiros de Antônio foram se despedir. O Porto Moreira ainda é frequentado por muitos artistas e era o preferido do escritor baiano Jorge Amado. Antônio tinha 72 anos e morreu em casa. A família suspeita que ele tenha sofrido um infarto. E agora o esporte. Boa tarde, Danilo Ribeiro, tudo jóia? Fala, Jéssica, boa tarde. E aí, Sodac da Bahia. Boa tarde. Agora à tarde, movimentação na sede do Bahia e também do Vitória. A partir daqui a pouco, 2 horas da tarde, um monte de jogador chegando lá. Sodac, deixa eu ficar perto de você. Venha. Você é um cara gente boa, pai. Deixa eu ficar perto aqui, porque eu quero convidar aqui Léo Santana. Ô, Léo, chega mais, torcedor do Vitória, e a gente vai apresentar agora os elencos do Vitória. Você sabe que eu tô com saudade de Castellucci aqui. Ah, por isso você chamou tem Léo, quanto né? de altura, Léo? 2 metros? É mais alto que Castellucci, rapaz. É só humilhação pra mim aqui. Tem que respeitar esse goleiro. Não tem jeito, não. Léo, olha só, torcedor do Vitória, você acompanha os jogos? Mais ou menos. A agenda que a gente vem tendo não dá para acompanhar 100%. Mas pelas redes sociais também, que eu sigo lá o Instagram do meu clube. Eu fico por dentro do que rola. O elenco do seu time para esse ano, olha só, daqui a pouco vão se apresentar lá os goleiros Fernando Miguel, Kaique, Ronaldo e Wallace. Não mudam os goleiros para essa temporada. Os laterais Juninho, Aleph, que é da base, e o Lucas. Esse cara veio do Fluminense, viu, Léo? Pode ser um bom lateral para o Vitória aí. Deus queira. Os zagueiros, o Wallace, que é o capitão do time que você conhece, sim. Ramon, Bruno Bispo e Josué. O Canu, que é o teu amigo, ainda não renovou. Canu, ainda renova com o Vitória, Canu. Vai ele que não renova. Pega ele na esquina. Os volantes aqui, William Correia, William Farias, Zé Wellison, Felipe Souto e o Darlan, que estava emprestado ao Náutico. Os meias, Cleiton Xavier, Iago, Gemerson, Alex Cruz e o Todinho. E a gente tem aqui os atacantes, Chiesa, Neilton, Trellis, Denilson, Rafaelson e Gabriel. Eu quero dizer o seguinte, o Vitória esse ano, previsões de Léo Santana? Ave Maria, dá bons frutos para nós torcedores aí. Eu sou um torcedor muito pessimista, otimista, na verdade, sendo mais correto. E eu tenho certeza que vai trazer bons resultados para nós torcedores. Valeu, Léo. Grande abraço. Obrigado. Volta lá para a banda. Valeu. Eu vou continuar. Eu sou melhor lá do que comentando isso aqui. Tá certo. Eu vou falar do Bahia. Se você quiser falar do Bahia, não. Você quer ficar aí, né? Tranquilo, beleza. Vamos mostrar aqui o provável elenco do Bahia. O do Vitória é confirmado. Todos esses jogadores vão estar daqui a pouco lá no Barradão. O Bahia não confirmou oficialmente alguns jogadores. A gente está fazendo uma estimativa. Esses que tem um legalzinho aqui é porque já estão confirmados. Os goleiros de Jair e Cassiano. Possibilidade aqui de renovação com Anderson e Rafael Santos, os goleiros. Os laterais aqui, possibilidade de Nino Paraíba e João Pedro, que veio da Chapecoense. O Juninho Capixaba ainda não foi para o Corinthians, portanto, é jogador esperado lá no Fazendão. Os zagueiros Everson, Thiago, Jackson, Rodrigo Becão e Lucas Fonseca, certeza que estarão aí. E o Thiago Martins é possibilidade, a gente passando aqui para os volantes. Juninho, Feijão e Edson fechados com o Bahia. O Nilton deve aparecer agora também como novidade, assim como o Elton, que veio da Ponte Preta. Passando aqui para os meias, Vinícius, Zé Rafael e Regis, tudo ok com eles. Alione, possibilidade de renovação. E os atacantes aqui, Hernani Edgar Júnior e Mendonça Edgar Júnior e Hernani, positivo aqui, se reapresentam. E a grande novidade, o Bahia acabou de fechar contrato aqui com o Elber, atacante do Cruzeiro. O Bahia comprou o jogador, contrato de 3 anos. O Elber, em 2017, fez apenas um gol pelo Cruzeiro, jogou muitas partidas, até mais de 30 partidas, mas fica
fica a expectativa aí do torcedor do Bahia. E por falar no Bahia, quem foi apresentado ontem? O Gordiola, Guto Ferreira, põe imagens do Guto aí pra gente. Foi apresentado num restaurante aqui de Salvador. Guto Ferreira vem para sua segunda passagem no Bahia. Na passagem anterior foram 63% de aproveitamento, mas todo mundo lembra que o Guto, no meio do Campeonato Brasileiro, ou melhor, no início, largou o Bahia e foi para o Internacional na Série B, um clube que ele já tinha trabalhado durante anos, e muitos torcedores ficaram assim, Sodak. E agora? Da vida. Será que o Guto vai permanecer no Bahia mesmo se receber uma proposta? O que ele disse? Tem gente desconfiada. Fala aí, Guto. Não adianta falar. Falar não resolve nada. Eu costumo dizer que o que fala são os atos, né? E a gente trabalhar para isso. E hoje os 4 representantes baianos estreiam na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Veja aí os jogos. O Atlântico enfrenta o Elo Esporte de Capão Bonito, no interior de São Paulo. O jogo é 1 da tarde. No mesmo horário, o Teixeira de Freitas pega a tradicional Portuguesa, no Canindé. Às 3 é a vez da dupla Bavi. O Bahia começa na Copinha contra o São Bento. Já o Vitória joga contra o Atibaia. Pois é, agora eu vou ali nos bastidores dançar pagode, viu? O Léo vai ficar tocando aqui, eu vou ficar ali atrás das câmeras. Eu não tenho coragem de dançar aqui, não, só nos bastidores. Ainda bem que você vai dançar lá atrás. Obrigado, Valeu, Danilo. um abraço. Um abraço. Tchau, Danilo. Tchau. Agora no Bahia Meio Dia a gente volta a falar de um crime que aconteceu no último domingo lá em Jacobina, no norte do estado. Um homem de 34 anos é suspeito de ter estuprado uma jovem de 18 anos dentro de uma boate. O repórter João Barbosa foi até Jacobina e traz outras informações. Boa tarde, Jéssica, Sodak. Eu estou aqui em frente à delegacia de Jacobina, onde o Marcos Machado, de 34 anos, continua preso depois de ser acusado de estuprar uma jovem de 18 anos na madrugada do último domingo aqui na cidade. Agora há pouco eu conversei com o coordenador regional da delegacia de Jacobina, o Eduardo Brito. Ele não quis gravar a entrevista, disse que só vai se pronunciar sobre o caso depois da conclusão do inquérito no prazo de 10 dias. A audiência de custódia que vai decidir se Marcos Machado responde ou não em liberdade ainda não aconteceu porque o judiciário está em recesso. Mas segundo o advogado da família, ele já teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Marcos Machado tem 34 anos, trabalhou numa empresa que presta serviços de ambulância aqui na cidade e não é a primeira vez que está envolvido num caso desse tipo. Em 2014, ele foi denunciado pelo Ministério Público Estadual na cidade de Capim Grosso por estupro de vulnerável, mas só recebeu a intimação no dia 28 de julho deste ano em Jacobina. O processo corre em segredo de justiça. Conversei com a jovem que foi estuprada, ela está muito abalada, chora bastante. Em alguns momentos tivemos até que interromper a entrevista, mas nós vamos continuar aqui acompanhando esse caso e voltamos com mais informações em nossa programação e no BATV.